Fala, Nação Azulina, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista, trazendo para você algumas informações do dia de hoje, do Clube do Remo. E muitas das coisas que eu vou falar hoje ficou pendente do dia de hoje para não prolongar, do dia de ontem, para não prolongar tanto o vídeo, né? Então, antes de começarmos, eu vou pedir para que vocês possam se inscrever no canal. Queria agradecer pelos comentários, pelas curtidas, pelo número de visualizações. Como eu falo para vocês aqui, o nosso canal é um canal raiz, um canal que fala realmente a linguagem do torcedor, falando somente do Clube do Remo. O que for verdade, no nosso ponto de vista, a gente fala, e o que não for, a gente fala também. E quando a gente estiver errado, a gente vem aqui e pede desculpa também. É assim que funciona, porque a gente fala simplesmente no âmbito esportivo. Então, deixa o teu like, compartilha, convide teus amigos para que possam estar tendo a oportunidade de conhecer o canal. E eu queria também falar para você aí, torcedor azulino, que quer assistir todos os jogos do Clube do Remo, tanto em Belém como fora de casa. Chama agora o nosso amigo Marcos William, no DDD 91, WhatsApp, tá? Então, DDD 91 99805 2068. Fala que você é inscrito aqui no canal, que ele vai te fazer um preço super especial, preço pequeno, para que você possa acompanhar todos os jogos, tanto do conforto da sua casa, como no conforto aí, até quando você estiver na rua, por exemplo, pelo teu celular. Ele tem HBO, tem Telecine, tem Premiere. Inclusive, na sexta ou no sábado agora, eu vou sortear para os inscritos aqui um mês grátis de um desses streamings para você assistir todos os jogos do Clube do Remo. Falou? Então, inscreva-se no canal aí para que você possa estar tendo essa chance e oportunidade de economizar também. Galera, falar um pouco da tabela aqui, tá? O Remo está na quarta colocação, 25 pontos, porém tem dois jogos que são importantes para a gente no dia de hoje. O primeiro deles é Atlético e Avaí. Vocês sabem que o Atlético está bem atrás do Remo com 24 pontos. Então, se esse jogo der empate aí, o Avaí empata com o Remo 25, só que o Remo cai para a quinta colocação. Então, tem que torcer para o Atlético. Esse jogo é em Minas. Então, o Avaí vai jogar fora de casa. E o outro jogo é Cuiabá e Amazonas. Cuiabá está na sexta colocação com 22 pontos. Porém, se o Cuiabá ganhar, ele chega a 25 pontos do Clube do Remo, junto com o Clube do Remo, porém o Remo cai para a sexta colocação, porque por mais que ele empate o número de pontos, o Cuiabá tem 7 vitórias e o Remo tem 6. Por isso que eu falo para vocês, torcedores, a gente devia ter ganho o jogo de ontem. O resultado seria bom se o Remo tivesse ganho contra o jogo contra o Cuiabá semana passada. Mas, devido a todas as situações, o empate foi um lucro. Mas eu pergunto para você, torcedor, e quero ouvir a tua opinião. Até quando? Até quando a gente vai ter a largura de ficar contando com empate ou levar gol sempre no final do jogo? Porque já são 4 jogos do Antônio Oliveira. Esses 4 jogos aí, mas eu não coloco a conta do jogo do Paysandu. Eu coloco, porque quando virou o primeiro tempo estava 0-0. Depois que ele mudou com a escalação dele ali, maluca, mudou tudo que tinha e tudo errado, o Remo levou gol no final. E aí o Remo não jogou bem contra o Atlético, mas ganhou no final, na sorte, na largura. O Remo fez aquele jogo. Mas o Remo jogou bem contra o Cuiabá. Cara, eu não acho, porque o Cuiabá não foi para jogar. O Cuiabá ficou todo retrancado e praticamente o Marcelo Rangel não tocou na bola. Como é que eu posso avaliar se o Remo jogou bem ou não? O que eu posso te dizer é que no segundo tempo, com a mexida maluca dele, com as escolhas dele, o Remo piorou. O que falar do jogo de ontem? Ontem o Remo só empatou porque um jogador foi expulso, tá? E só meteu pressão porque depois, infelizmente, o jogador lá da Chapecoense ali deve ter rompido o ligamento, saiu e a Chapecoense literalmente ficou todo mundo dentro da área. O Remo meteu pressão. Se tivesse mais uns 7, 8 minutos, o Remo ia virar esse jogo, mas a gente vai ter que ficar contando com isso? Bom, vamos ter 2 jogos em casa agora. Infelizmente, não vão demitir o técnico. Infelizmente. Só que nós já vimos esse filme aí. Sabe o que vai acontecer? Remo vai jogar 2 partidas em casa. Contra o Novo Horizontino é muito difícil. Com o Avaí, mais ou menos. Mas dá para ganhar 2 jogos, desde que o Antônio Oliveira deixe de ser amador de jogador. Só que ontem eu chamei o Antônio Oliveira de burro. Mas eu chamei ele de burro porque ele bate de frente com a torcida. Só isso. Ele bate de frente comigo e com vocês. Sabe por que eu falo isso? Porque ele treinou a semana toda com 2 times. O primeiro time
é o time correto, que a gente sempre pede aqui. E que se esse time estiver jogando, a gente engata uma sequência de vitórias, dentro e fora de casa, porque o elenco do Remo é bom, é um dos melhores que tem na Série B. Sabe qual é o primeiro time que ele treinou? O meio de campo, vamos falar do meio de campo só. Caio Vinícius, Cantídio, Jaderson, e o ataque, Janderson, porque era para ser o Pedro Rocha, mas Janderson, Marrone e Davó. Se ele treinou com esse time, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Mas ele escala o que ele quer bater de frente com a gente, que é o pior time, que são os pupilos dele, para que o ego dele fale mais alto, para que a autoridade dele seja mais alta, para que ele mostre para a gente que quem manda lá no Clube do Remo, no pensamento dele, é ele, mas o Remo é de todos nós. Então é isso, quando eu chamei de burro, no sentido esportivo, tá, gente? Eu não tenho nada contra o Antônio Oliveira, não tenho nada contra o Pedro Castro, não tenho nada contra o Viseu, não tenho nada contra o Luan Martins. A gente fala aqui do Clube do Remo. No meu ponto de vista, Diego, mas se demitir agora vai ter que pagar uma multa milionária, que pague. O que não pode acontecer é o mesmo filme que eu e que vocês conhecem. É passar mais 7 rodadas, quando o Remo chegar ali na 14ª, 13ª colocação, aí vão mandar ele embora, vão ter que pagar a rescisão do mesmo jeito. Eu só não quero que aconteça isso. Numa empresa, quando o funcionário não está desempenhando um bom trabalho, um trabalho produtivo, é rua. Então não tem mais por que forçar com esses jogadores que eu já citei aí, um técnico que, infelizmente, o time do Remo só declina. O time do Remo... Diego, mas o time do Remo ninguém foi bem ontem. Fora o Marcelo Rangel, que é um herói que deveria... Já falei aqui para vocês, devia ter uma estátua dele lá no Bainão. Mas contra o Atlético ninguém jogou bem. Porra, pra gente que conhece de futebol, se tiver mal escalado, nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo vai conseguir desempenhar um bom futebol, porque futebol é coletivo. Só que ele enxerga o Pedro Castro como um Toni Kroos. Ele vê o Luan Martins ali como um Valverde da vida. Ele vê o Adailton como um Mbappé. E aí, ele fica nessa teimosia dele de querer bater de frente, de escalar esses caras. Só que aí, eu vou para um outro lado. Quem manda no Remo, dentro do Clube do Remo hoje, é o Tonião. Depois o Marcos Braz. O Marcos Braz é um funcionário que não está aí de graça. E o Marcos Braz, o contrato dele com o Remo é até o final do ano. Significa dizer que ele veio para um projeto de subir o Remo para a Série A. Se ele não conseguir, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar o pé no final do ano. E aí o Remo vai ficar com toda a grandiosidade de rescisão contratual, de custos. Então, assim, não espera chegar nesse nível. Diego, mas o Remo vai continuar na Série B. Cara, é isso que eu chamo de pensamento pequeno. O Remo hoje está na 4ª colocação. O Remo tem tudo. O Remo tem 19 rodadas do segundo turno e tem mais 3 do primeiro turno. São 22 jogos. Cara, o Remo tem de novo, torcedor, o Remo tem time para subir, para engatar uma sequência de vitórias. Só que esse cara, esse português aí, ele não vai fazer isso. Esperem, ele não vai. O Remo vai ter 2 jogos agora em casa, né? Que é quinta-feira, 21h30, dia 17, e na outra quinta-feira, dia 24/7, contra o Avaí. Então, quinta-feira agora contra o Novo Horizontino. Que, inclusive, a diretoria já colocou esses ingressos aí a R$30 e R$60. 30 arquibancada, valor único, não é promoção. Pelo menos eu não li promoção lá, tá? E R$60 a cadeira cativa. Por que será, torcedor? Por que será? Porque se eles estão colocando esse preço aí, eles estão querendo chamar a torcida. Porque se eles não entendessem que o Antônio Oliveira está fazendo besteira, iria colocar o valor do preço normal do ingresso. Ou eu estou errado? Fala no comentário aí, eu quero saber a tua opinião. Se o Remo ganhar, esperamos que sim, o Remo ganhe, independente do que eu acho do Antônio Oliveira, porque nós somos remistas. Na próxima semana, os caras vão colocar o preço como R$50, R$60 ali para poder fazer caixa. Olha, uma coisa importante, tá? Seria um sonho pra gente, mas esse cara tem muito mercado, porque o técnico do Fortaleza é Vovózida, né? Acho que é isso, que é assim que se pronuncia. Foi demitido hoje, mas ele deve ser muito caro. Mas tem o Barroca. O Barroca tá quase para ser demitido do CRB. O Barroca aí vem de 4 derrotas consecutivas só pela Série B. Não tô nem colocando Copa do Brasil. E é um técnico que conhece a Série B. É um técnico muito rodado, porque treinou Mirassol no ano passado, Avaí, Ceará, Bahia,
Atlético Goianiense, Botafogo, Vitória, Coritiba e Corinthians. Então, o cara é conhecedor, tanto da Série A como da Série B. E o Remo precisa hoje de um técnico que conheça a Série B, de um técnico bom, não é qualquer técnico, para vir poder escalar o que tem que escalar corretamente. Então, assim, de novo, o que eu falei ontem, gente, eu mantenho aqui no Retiro uma vírgula. Inclusive, teve torcedor no comentário dizendo, não sei por que tanto ódio. Eu não tenho ódio de ninguém. Só que eu estou com raiva, sim, eu acho que eu e 99,9% de todos os torcedores do Remo no mundo, porque tem torcedor do Remo no mundo todo espalhado, que tem o mesmo pensamento que eu. Então, por que dificultar as coisas, já que as coisas são tão difíceis para a gente? A gente é prejudicado pela arbitragem, a gente sofre preconceito no Brasil todo, inclusive pela própria CBF. A gente sofre preconceito na hora de contratação, porque o jogador, quando está livre no mercado, os empresários falam assim, por exemplo, o Tite Ortiz está disponível. Aí o empresário segura a informação ali, divulga para toda a imprensa, que é para a imprensa divulgar. Não, vamos segurar aí. Aí, por exemplo, vem o América Mineiro, faz a proposta, e aí o cara prefere ir para Minas, ao invés de ter que ir para Belém. Porque ele vai para Belém, tem que a esposa querer, e que eu respeito. Tem que fazer igual como o Marcos Braz fez aí com esse técnico, que teve que levar lá para as docas, conhecer a cidade, para ver se o cara quer ou não. Cara, o Remo não precisa disso. E aí o jogador pede 300 para vir para o Remo e assina com outro time do eixo Rio-São Paulo, do Sul, que seja do Centro-Oeste do Brasil aí, do Nordeste, por 100. Tá na hora de valorizar. Tá na hora, entendeu? Da diretoria tomar uma atitude e entender que o Remo não é brinquedo. Então, a minha chateação, a minha raiva toda é isso. Então, esse técnico aí tá brincando com a cara do torcedor. E o Marcos Braz, que trouxe ele aí, tem que tomar uma atitude. E que atitude é essa, Diego? Manda embora, irmão. Qual a diferença de pagar uma rescisão hoje ou pagar daqui a um mês, daqui a 2,5, quando o Remo estiver lá embaixo afundado? Então, assim, galera, deixa teus comentários aí. Eu quero saber muito a tua opinião. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar o teu like. Não esquece de compartilhar. E a gente volta aí até o próximo vídeo. E para encerrar, tá? Para esse jogo agora, o Remo vai ter vários desfalques. Ele não vai ter a dupla de zaga titular. Porque o Reinaldo está com grau 2 na coxa, não vai voltar agora. O Klaus está com protocolo de concussão, são 10 dias. Pavani, Luan Martins, cartão amarelo. Luan Martins até um reforço, mas o Pavani é um bom reserva. O Marrone deve ter machucado aí, vai fazer... O Remo está saindo hoje à noite, 19 horas de Chapecó, tá? Vai fazer exames em Belém, mas tomara que não seja nada, mas provavelmente está fora do jogo aí. E aí o Remo fica nessa situação. Complicado, dependendo de um técnico aí que tem que estar de bom humor, que não sorri para ninguém, e eu não faço questão do sorriso dele. Então as informações, galera, do Clube do Remo são essas aí. Vamos torcer aí para que as coisas possam melhorar, porque, como de novo, o Remo tem time para isso. Valeu, fiquem todos com Deus e até a próxima.